E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Monteiro. Hoje continuo falando desse livro aqui, ó, As Mentiras que os Homens Contam. E eu quero fazer um convite ao final da aula. Vem comigo. E agora? Salve, galera, tudo bem? Queria te fazer um convite. Se inscreve no canal do Monteiro, entra lá, bota o ok, se inscreve, bota o sininho. É muito importante, eu preciso muito que vocês se inscrevam no canal. E por que se inscrever no canal? Porque o YouTube, ele, vendo que há um número de inscrições e relevância nos vídeos que estão sendo publicados na página, eles compartilham esse vídeo para todos. E assim, para mais alunos que estão buscando redação, ou melhor, exame de qualificação, o ERJ. Eu preciso muito, então, que você indique para o seu amigo, indique para o seu colega. Poxa, não custa nada, cara. É 0800, é só você clicar e participar dessa comunidade que precisa de você para existir. Tudo bem? Bem, hoje, as mentiras que os homens contam, aula 2. Eu, assim, estava pensando como que seria o planejamento dessa aula com vocês. E eu decidi fazer por algumas temáticas. Então, eu peguei aqui, por exemplo, algumas mentiras do casamento. Crônicas, e eu separei 4 crônicas. Das 40, eu peguei 4 que tem essa pegada do casamento. E como a mentira, ela aparece de diferentes formas. Eu comecei com o trapezista, porque o trapezista está lá na página 27, né? Para quem tem essa edição aqui, na página 27, o trapezista ele começa dizendo: querida, eu juro que não era eu. Que coisa ridícula. Se você estivesse aqui... Alô? Olha, se você estivesse aqui, ia ver minha cara, inocente como o diabo. Pessoal, essa crônica é muito engraçada, porque é aquela coisa, o marido ficou na cidade, enquanto a esposa foi com a família passar o carnaval fora. E o jeito, ele aparece de alguma forma, a mulher vê o marido no meio da brincadeira, no meio da diversão, e descobre que é uma mentira. Ele não ficou para o trabalho, ele ficou para poder se divertir no carnaval, longe das crianças, longe da esposa. Essa é uma mentira que com certeza você já ouviu em alguma roda de amigos, em alguma roda do trabalho, pessoas dizendo que alguém teve um amigo que deu uma volta na esposa e aproveitou o carnaval lá, ficou de sarongue dançando no meio da rua. Isso daí, pessoal, é muito mais comum do que a gente imagina. Isso daí quer dizer, essa questão do marido que dá a volta na esposa e que a forma como o Veríssimo enxerga o assunto e coloca o assunto na mesa, quer dizer, você só dá voz ao personagem. Ele só reproduz a fala do personagem que vai, no caso, sugerindo o que seriam as perguntas, as dúvidas da esposa e como o cara tenta se defender. E acaba se contradizendo, ele acaba se confundindo e acaba se complicando mais ainda. Então, o Trapezista é uma crônica muito boa para a prova por conta da questão do discurso. Como o discurso é elaborado, você só tem a fala do personagem, mas você não tem a fala da esposa. E o sujeito, você vai ver que, à medida que a progressão da história vai acontecendo, ele vai se complicando ainda mais. E até a solução da crônica, ela também sugere uma série de posições e de consequências pela mentira que foi contada. Então, é uma crônica que eu acho muito interessante ser analisada, porque tem ali, eu enxergo muitas coisas que a UERJ pode perguntar. Se você adquirir o material que eu estou preparando sobre o livro, serão aí 100 questões, você vai observar que eu tenho algumas questões que eu fiz em cima do trapezista. Ok? Outro texto aí, a aliança. A aliança é a famosa história do marido voltando do trabalho que vai trocar o pneu e que de repente ele deixa e perde a aliança. Contando para a esposa não acredita. Ainda mais só ouvia o cantor Vando, que chegou uma época, esse cantor aí muito famoso, que era o rei bem cafajeste, ele vendia o disco com uma calcinha e uma latinha de óleo, que você, no caso, jogava na roupa, porque em vez de confessar que estava no motel, foi o seu carro que enguiçou. E o Veríssimo, ele se aproveita dessa ideia para fazer justamente o quê? Ele faz uma crônica que o cara vai perder a aliança e ele tem que chegar. Ou ele diz a verdade e a esposa não vai acreditar,
ou ele conta uma mentira. E ele opta pela mentira. Uma mentira bem interessante, que aí ele diz, né? Se eu falo a verdade, a pessoa não vai acreditar em mim. Então, como eu vou lá, eu opto pela mentira, e ao fazer ela falar a mentira, a própria esposa, ela acaba comprando a ideia da mentira e acaba aceitando a traição do marido, aquilo que seria a traição do marido, que teria perdido a aliança no motel. E ali, assim, bem interessante a forma como o Veríssimo enxerga uma situação como essa e como ele consegue enxergar o humor através dessa crônica. Depois tem a mentira, que é uma outra crônica que envolve casamento, e aí aquela famosa história: marido cansado chega em casa, está querendo tomar um banho, cair na cama e dormir, e a esposa dá uma péssima notícia, ou melhor, lembra uma situação ruim. Hoje tem um jantar na casa de um casal de amigos, a Luísa e João. Deixa eu ver aqui. Na casa da Luísa. O marido aqui eu tenho que voltar aqui para achar. E aí, o que é de Pedro e Luísa, o casal Pedro e Luísa. E o João, que é o nosso personagem, ele manda a esposa ligar, pedir desculpas e dizer que ele passou mal. E aí, à medida que ele vai falando, a Luísa, preocupada com o Pedro, vai querer visitar para poder ver o que aconteceu. E a partir daí, a coisa vai se complicando, vai ganhando contorno, que o casal vai se vendo cada vez mais enrolado e envolvido pela insistência da Luísa e do Pedro, mas principalmente da Luísa, de visitar o doente. Que, o cara chega assim, ele imagina as situações mais estapafúrdias para poder, tudo porque ele não queria jantar na casa lá dos amigos. Ele estava cansado, querendo descansar, e o casal se envolve num emaranhado de situações que são absurdas, caóticas, né? E você, no caso, pode pensar, caramba, isso pode acontecer, não, isso pode acontecer realmente na nossa vida. Então, é uma crônica também muito interessante, tem muitas ideias aqui na construção da narrativa, na postura do narrador, o próprio narrador, como ele vai te sugerindo determinadas situações. Você tem muitas cenas interessantes para poder debater e discutir nesse caso aqui. Então, a mentira é uma crônica que eu separei, que eu achei bem interessante. E a última crônica que eu separei aí foi o Dia do Amante. E ele começa, né? Por que não um dia de amantes? Já existe Dia dos Namorados, e hoje em dia a diferença entre namorado e amante tornou-se um pouco vaga. Olha só a ironia dele aí. E é um ponto de partida para poder chegar e colocar em destaque a questão do casamento, dos casais que acabam, do homem ou da mulher que acabam se tornando infiéis. Mas, na verdade, ele vai começar a falar da propaganda. Como é que se divulgaria o Dia do Amante? O Dia dos Namorados tem tudo bem, uma linguagem toda especial. Mas o Dia do Amante? E a gente fica brincando, né? Teve uma reportagem que vai dizer que o Dia dos Namorados tinha ultrapassado o Dia das Mães em venda, consumo. E aí eu sempre fico brincando, né? Poxa, afinal, mãe é uma, né? Então, assim, essa percepção dele do Dia da Amante, como seria esse dia, o que se comemoraria, como seria a linguagem da propaganda, como é que a propaganda iria divulgar uma coisa que é considerada um tanto quanto indecente, imoral. Como seria essa propaganda? Como seria essa peça publicitária? Então, é uma outra crônica que eu sugiro, daí eu deixei as respectivas páginas para vocês lerem, pensarem e anotarem. E como eu falei já, né, estou preparando um material que eu vou disponibilizar, vou colocar à venda, que é para vocês justamente o quê? Praticar, ver como que a UERJ ela pode cobrar e ela pode fazer um material bem interessante na prova. Lembrando, conceito A, pessoal, tem que vir agora, porque você ganha tempo, principalmente um tempo para a prova que só vai acontecer em dezembro. Então, fica comigo, cola junto, vem comigo aqui para a gente chegar a fazer uma prova, pensar uma avaliação bem interessante, pensando na UERJ. Beleza? O vídeo ficou longo, mas eu espero que você acompanhe, que você veja, para que você possa ter uma ideia do que te espera em dezembro. Ou melhor, em junho agora, na prova do dia 9. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.